Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: fazer a vontade do Pai. Meta de hoje: leitura das páginas 55 a 57. Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Isaías profetizou sobre o testemunho do Pai acerca do Filho. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Mateus 12:19. De fato, diante de toda rejeição, perseguição e da conspiração para tirar-lhe a vida, Jesus não gritou nenhuma vez, nem anunciou isso publicamente nas praças. Pelo contrário, aqui diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Justiça. Versículo 20. Jesus, como Filho do Todo-Poderoso, do Deus Criador, poderia fazer descer fogo do céu para consumir o homem que o desagradasse, mas nenhuma cana quebrada ele esmagou. O que significa a expressão cana quebrada? Naquele tempo, a cana servia para fazer instrumento musical, como a flauta, por exemplo. Enquanto funcionava, a flauta tocava lindas canções, porém quando rachava, ficava sem utilidade. João Batista é um grande exemplo de alguém que serviu a Deus e foi útil em suas mãos. Todavia, quando rachou, não foi esmagado por Jesus. Os judeus foram úteis a Deus no Antigo Testamento e não temos o direito de criticá-los. Pelo contrário, devemos respeitá-los. Entretanto, no que diz respeito ao propósito atual de Deus, o povo de Israel tornou-se inútil. No versículo 20, vemos também que Jesus não apaga a torcida que fumega. Tomemos como exemplo o pavio de uma lamparina, muito usada antes de existir a eletricidade. Quando o pavio começava a soltar fumaça, era necessário apagar a lamparina. Naquele tempo, as donas de casa não entendiam de eletricidade, mas acendiam as lamparinas usando querosene, o combustível adequado para mantê-las acesas. Quando o querosene da lamparina acabava, era necessário mais combustível para continuar iluminando o ambiente. Caso contrário, começava a sair fumaça e o ambiente ia perdendo a iluminação. Assim é o homem que serve a Deus, sem o combustível apropriado, sem o Espírito como combustível. Ele atua como o próprio pavio, desprovido de querosene. Então, começa a carbonizar, soltar fumaça e a solução mais viável é apagar. Entretanto, Jesus não fez isso. Mesmo em meio à rejeição, perseguição e conspiração para tirar-lhe a vida, Jesus não esmagou a cana quebrada, nem apagou a torcida que fumega. Sabe por quê? Porque ele é cheio de amor e misericórdia. Ele ama o homem. Há muitos cristãos que são como um pavio sem querosene ou como uma cana quebrada. Jesus, no entanto, sempre nos dá uma segunda chance. Mesmo sendo pecadores e indignos, ele espera que nos arrependamos, pois embora a justiça e o direito sejam a base de seu trono, o amor e a fidelidade o precedem. Salmos 89:14, versão King James atualizada. Por esse motivo, Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Seu nome é a esperança dos gentios. Mateus capítulo 12, versículos do 20 ao 21. Como somos privilegiados! Pelo fato de os judeus rejeitarem Jesus, a salvação chegou até nós. A justiça de Deus foi nos revelada e pelo nome do Senhor Jesus podemos entrar no reino dos céus. Aleluia! Éramos cegos e mudos em relação a Deus. No auge da rejeição dos judeus por Jesus, lemos que trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mateus capítulo 12, versículo do 22 ao 23. O cego é aquele que não tem visão, que não consegue ver a Deus nem sua obra. E o mundo é aquele que é incapaz de falar as coisas de Deus. Essa era a nossa condição. Todos nós éramos assim, cegos e mudos em relação ao Senhor. O apóstolo Paulo confirma isso em sua primeira carta aos Coríntios. Sabe que outrora, quando eres gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 2 ao 3. Éramos mudos porque éramos guiados por ídolos mudos.
Contudo, um dia encontramos Jesus e o recebemos. Nesse momento, o Espírito de Deus curou nossa mudez e abrimos a nossa boca para declarar que Jesus é o Senhor. A reação da multidão e a reação dos fariseus. A multidão que presenciou a cura do endemoniado, cego e mudo, se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mateus 12, 23. Quando os judeus chamam alguém de filho de Davi, na verdade estão dizendo que ele é o Messias, o Cristo, porque esse é o título específico de Cristo para os filhos de Israel. No Evangelho de Lucas também está escrito a seu respeito: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos do 32 ao 33. Aqui mostra que os judeus aguardavam a chegada do filho de Davi, que reinaria para sempre. No entanto, quando ele veio, os filhos de Israel não creram nele e o rejeitaram. Enquanto a multidão considerava que Jesus era o filho de Davi, os fariseus, ao presenciar a mesma cena, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Mateus 12, 24. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reinado dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expela Satanás, dividida está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Versículos do 25 ao 27.